Vitória do Atlético e classificação no Campeonato Mineiro fazem novos nomes aparecerem para Felipão, a busca por também definição de atacante e primeira contratação de Vitor como diretor de futebol do Atlético. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para acompanhar um pouco mais em relação ao que será falado do Atlético nesta temporada de 2024 na atualidade, as novas atualizações da equipe em Minas Gerais. O Atlético voltou a vencer no Campeonato Mineiro com a vitória sobre o Ipatinga por 3-0, conquistando assim a sua vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro de 2024. O técnico Felipão, inclusive, optou por adotar uma estratégia bem diferente ao poupar os importantes jogadores do seu time, como o Hulk e Paulinho, por exemplo, e conseguiu abrir bem mais espaço para que os jovens jogadores das categorias de base do Atlético pudessem assim ter as primeiras oportunidades na temporada de 2024. Esse confronto fez com que o Atlético pudesse assim dar minutagem aos garotos e também fazer com que a torcida já pudesse observar o futuro da equipe em relação à qualidade dos jogadores que estiveram representando a equipe dentro de campo. A decisão de poupar jogadores-chave também se torna bem importante, tendo em vista que não é apenas uma medida de precaução, mas sim uma demonstração de confiança do técnico na profundidade de seu elenco e também na capacidade dos jovens talentos de conseguir contribuir de uma maneira mais significativa para a progressão dessa equipe do Galo. A oportunidade aos jovens talentos é sempre algo muito bem colocado por Felipão nas equipes na qual já trabalhou. O técnico, com sua vasta experiência, sempre vê algo de especial nos jovens e agora tem buscado colocar mais minutos com eles em campo para fazer com que cada um possa estar tendo o primeiro contato com o elenco profissional e principalmente buscando se desenvolver cada vez mais. Ele também falou um pouco mais em relação a essa escolha dele. Abre aspas, depende muito de com quem vamos jogar. Com River Plate, Flamengo, Corinthians, Grêmio é uma situação que teremos que pensar. Eles vão ganhando chances e vão conseguindo acrescentar numa situação de equilíbrio como o Alisson vem fazendo. Às vezes temos que estar pensando para não colocar o menino numa situação ruim. Estamos dando oportunidade nos treinos, devagar nos jogos e vamos ganhando alguns atletas. Eles vão ganhando experiência e tendo uma participação maior. Não se pode cobrar ou dar responsabilidade aos garotos, mas sim aos outros, para que eles entrem tranquilamente, fecha aspas, disse Felipão. Você, torcedor do Galo, o que acha em relação a essa opção do técnico? Comenta aqui abaixo. O Atlético ainda tem buscado realizar alguns ajustes no seu atual plantel e por isso pode até negociar alguns atletas que inclusive voltaram recentemente a estar atuando pelo Galo, como é o exemplo de Eduardo Vargas, jogador que inclusive foi tirado da última relação para estar atuando no jogo contra o Ipatinga. O jogador tem algumas negociações com a equipe do Fortaleza e ainda tem caminhado rumo a uma saída do Galo neste atual momento. O jogador que chegou ao Galo nos últimos anos perdeu bastante espaço de 2023 para cá. Para 2024, a incerteza em relação a seus minutos em campo fizeram com que outra equipe da Série A, não só o Fortaleza, mas outros clubes pudessem assim ter um interesse no atleta. A torcida do Atlético, ainda dividida em relação à permanência ou saída desse atleta, aguarda por uma definição para que o Galo possa também dar um ponto final nesse assunto. As negociações com o Fortaleza estavam em andamento e assim o atleta foi retirado dessa partida contra o Ipatinga. O mercado de transferências entra nos últimos dias e faz também com que o Atlético e também o Fortaleza possam ter uma determinada pressa pelo fechamento ou não desse acordo. As negociações que já têm durado um certo período fazem com que o Atlético possa também ainda estar em conversas diretas com a equipe nordestina. O Atlético arca com um salário bem pesado, poderia emprestar esse atleta e também fazer uma partilha em relação à remuneração de Vargas juntamente com a equipe do Fortaleza. O atleta não tem tantas pretensões em relação a ser muito utilizado em 2024 e por isso
no Atlético não teria tanta utilização. Assim, se torna válido um negócio por parte do Galo, nem que seja um empréstimo para a equipe do Fortaleza. Com certeza um clube que também daria bem mais oportunidades para que esse atleta estará atuando. Na minha visão, é um jogador que poderia até ser útil, mas é um atleta que, como já se foi dito, não tem tanta expectativa por jogar tanto. Você, torcedor atleticano, o que pensa a respeito dessa situação? O Vitor deu início a uma nova era no Atlético, onde o lendário ex-goleiro assumiu um comando na direção de futebol do Galo. A nova era assim começou com ele tendo a responsabilidade de conduzir negócios do Galo. Ele não estava apenas gerenciando jogadores, estava moldando seus novos destinos. Agora, com bem mais experiência, o profissional tem colocado as suas estratégias em relação à direção de futebol e feito os seus novos passos agora com um cargo bem mais importante e que pode sim definir o futuro do Galo. Ele tem buscado dessa forma a sua primeira contratação nessa nova era de profissional de diretor de futebol. E essa contratação é justamente um nome que já ecoava nos corredores da cidade do Galo há bastante tempo. Bryan Palacios, o atacante colombiano, com habilidades que assim fizeram com que o Atlético pudesse se tornar uma equipe interessada. Drible, velocidade e a visão de jogo fizeram também com que o atleta, que ainda é bem jovem, pudesse se tornar uma boa opção para o Galo. Ainda de acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o acordo está muito mais próximo de ser selado para que Bryan Palacios seja o novo reforço do Atlético para a temporada de 2024 e o primeiro reforço da era Vitor como diretor de futebol do Atlético. O jogador passava em relação a uma negociação junto ao Atlético Nacional da Colômbia e em relação a valores, o Atlético ainda não conseguia ter chegado a um acordo, mas de acordo com o jornalista, isso tem se encontrado em um estágio final para que seja realmente selado. A torcida, no entanto, não consegue visualizar esse atleta como sendo um jogador que possa chegar e já assumir uma titularidade de forma imediata. Assim, seria um jogador para ser desenvolvido no futebol brasileiro, adaptado e assim conseguir evoluir a sua forma de atuar para que no futuro pudesse se tornar uma peça mais interessante, tendo em vista também a sua idade, um atleta jovem que chegaria ao Atlético. Você, torcedor do Galo, que pensa a respeito? Deixe aqui nos comentários a sua opinião referente a mais esse possível reforço que deve chegar na cidade do Galo para estar também ingressando no elenco.